Olá, aqui é a tia Luana. Hoje nossa aula de filosofia é sobre atitudes na roda de filosofia. Para acompanhar a aula, peguem o livro e vá para a página 266, tá certo? Atitudes na roda de filosofia. O que é roda de filosofia? Roda de filosofia, a gente já praticou muito isso lá na sala de aula, lembra? A gente sentava lá no chão lá da sala, ficávamos em roda e conversávamos sobre determinado assunto, tá certo? A roda de filosofia é um momento importante para você e seus colegas dialogarem sobre muitos assuntos. Para que a roda aconteça, é preciso que todos tenham algumas atitudes. São atitudes muito importantes, tá bom? Para a gente manter um bom diálogo, uma boa roda de filosofia, uma boa roda de conversa. Aqui, ó, primeiro balãozinho, ouvir. É uma atitude muito importante, tá bom? Quando um coleguinha estiver falando, você faz silêncio, tá bom? Para escutar, prestar atenção no que ele está falando. Porque às vezes acontece de o coleguinha estar lá falando e os outros tá conversando com outros colegas e não presta atenção no que o coleguinha está falando. Tem que respeitar, tá bom? A vez do colega. Tem hora de ouvir, tem a hora de falar, tá certo? Outra aqui, respeitar outras opiniões. Quando a gente está numa roda de conversa, tem muitas pessoas que têm opiniões diferentes, não é? Nem todo mundo pensa da mesma forma que você. Então, a gente tem que respeitar as outras opiniões. E também não vamos sorrir, tá bom? Da opinião do coleguinha, só porque ela é diferente da sua, tá bom? Vamos respeitar. E pensar. Você pode pensar sobre aquilo que o coleguinha está falando, não entrar no ouvido e sair no outro, tá certo? Vamos pensar sobre o assunto, refletir e também pensar antes de falar. Acontece muitas vezes a gente fala coisas da boca para fora, não pensa direito e a gente acaba falando besteiras, não é verdade? Então, vamos pensar antes de falar. Porque a gente, às vezes, falando algumas coisas, pode até magoar outro coleguinha, não é verdade? E dialogar. Dialogar é conversar. Você conversar, debater o assunto com outros coleguinhas. Mas, para um diálogo, vocês viram que na aula anterior, um diálogo é uma conversação entre duas ou mais pessoas. Às vezes acontece de estar só um coleguinha falando e ninguém fala, só ele que fala. Então, todos têm que participar da roda, tá bom? Cada um vai ter sua hora de falar e todos têm que participar. Falar na sua vez, não atropelar os coleguinhas, tá bom? Quando o coleguinha estiver falando, você espera ele terminar de falar. Aí, quando você quer falar, você levanta sua mão, assim como você fala na sala de aula, tá certo? Você levanta a mãozinha e fala, tia Luana, eu quero falar. Aí você fala. E olhar para os colegas. Isso aqui é muito importante. Quando o coleguinha estiver falando, você presta atenção nele, no que ele está falando. Às vezes ele faz um gesto também, né? Aí você fica olhando assim por lado, fazendo outras coisas. E o coleguinha lá querendo mostrar a sua opinião, dar uma ideia e você, nem se importa com o que ele está falando. Agora nós vamos para a página 268. A palavra filosofia. A palavra filosofia significa ser amigo do saber. O que é ser amigo do saber? É aquela pessoa que procura mais conhecimento, coisas novas, é uma pessoa curiosa, tá certo? Com a filosofia, procuramos sempre resolver nossa curiosidade, fazer perguntas, conhecer mais sobre o mundo e aprender coisas novas. Ao participar de uma roda de conversa, você estará se aproximando da filosofia quando? Se tornar amigo do saber, né? Procurar ser uma pessoa mais curiosa, procurar novos conhecimentos. Sair da roda sabendo alguma coisa nova. Numa roda de conversa, tem diferentes opiniões. Às vezes uma opinião talvez até mais legal que a sua. Você pode aprender com o coleguinha. Fizer novos amigos. Também apresentar ideias interessantes.
Dessa forma, você será um amigo do saber. Agora, na página 269, tem uma figura muito importante na área da filosofia. É um filósofo bastante famoso, é o Sócrates. Sócrates, ele viveu há muito tempo, tá certo? E ele era um homem muito conversador, gostava de conversar muito. Era uma forma de ele aprender coisas novas. Coisas novas. Ele aprendia conversando com as outras pessoas, dialogando, tá certo? E ele tinha tem uma frase que marca bastante ele, que é a frase, ó, só sei que nada sei. É uma frase bastante conhecida e famosa, né? Foi ele que falou isso. E é uma pessoa também humilde, né? Ele é uma pessoa tão sábia e ele acaba falando que não só sei que nada sei. Então, vocês façam a leitura desse texto mais detalhadamente, tá bom? Com o papai e com a mamãe. E respondam as páginas 266 e 267. Então é isso. Até a próxima aula. Beijos, tchau.